ouvindo assim, né, o álbum com 10 anos e tal, você hoje percebe ele como um disco sobre a morte ou um disco sobre o próprio controle da narrativa? Cara, o Bowie teve uma entrevista dele do início dos 2000, na época que saiu o Hidden, que eu te falei que era um disco que já discutia muito morte e tal. Ele Sim. falava que o tema dele, ele estava quase obsessivo em cima do tema que era a dualidade do amor pela vida, do apreço pela vida cada vez maior, e saber que ela estava chegando ao fim. Que é essa coisa, né? Tipo assim, pô, você vai se apegar tanto numa coisa que você sabe que vai acabar e que não vai demorar tanto, né? Tipo, o que a gente faz com essa vontade de viver se a gente sabe que isso está condenado, né? E ele fala que esse foi o tema quase único dele durante muito tempo. E no Black Star a gente vê isso mais claramente, né? Assim que ele descobriu, ok, eu tenho um tempo, né? Então, assim, eu acho que esse disco ele é muitas coisas, cara. Muitas coisas. Tem muita gente, eu acho que você já deve ter. Até quando a gente foi procurar a gente para gravar, né, com a gente, eu mandei uma mensagem pro Daniel, né, que eu falei dele aqui, que ele gostava do disco, ele falou, cara, esse é um disco que me deixa triste. Eu nunca ouvi Olha, esse disco, eu não aprofundei muito nesse disco, ele me passa uma coisa ruim, assim, não ruim, né, ele falou triste, assim. sim, Mas tô ligado. muita gente tem essa relação com esse disco, cara. Muita gente. Ele é um disco que. Por isso que eu te falei, cara, eu não conheço gente que É, goste desse disco, né? Que sim. visite ele sempre. Só que, assim, eu acho que quando você dá o play nele, escuta aquele início de Black Star, os primeiros 4 minutos, ele te passa uma sensação horrorosa, né? Porque ele é todo soturno, né? O Bowie tá cantando numa nota só, né? Como se ele estivesse rezando. É esquisitíssimo aquilo. Então, assim, vindo com a tristeza da notícia, muita gente fala, cara, eu não vou seguir. Só que esse é um disco de muitos momentos. Ele é um disco muito surpreendente nesse sentido, assim. Ele tem um senso de humor até dentro Sim. dele. Então, assim, eu não conseguiria definir esse disco por um caminho, sabe? Eu acho que qualquer caminho que você jogar nele é válido e é parte Claro. da charada dele é essa, sabe? Não dá para colocar ele só num compartimento, né? Não. Ele tá além disso. Ele aceita tudo, cara. É. Como ilustrador, você sente que esse é um dos álbuns mais visual dele do que a maioria dos outros discos? Ah, difícil dizer, cara. Difícil dizer. Como a gente estava falando, né? O Bowie é um cara muito visual, né? Tem a É, música do Low lá, né? Que é a Sound and Vision, que virou até nome de coletânea, de turnê dele. Ele fala, né? Eu tô aqui esperando pelo dom da imagem e do som. Então, assim, ele se vê como um artista dessas duas áreas, né? E de muito mais, inclusive, né? Cara, o Bowie era um pintor excelente, cara. É um pintor é, incrível, assim. Só que é. nunca, eu não sei se ele explorou isso, ele deve ter feito uma outra mostra, mais coisas modestas. Mas assim, ele pensou em viver de pintura uma época, né? Ele já quis largar tudo, já a música para virar pintor e tal. Eu acho que o bichinho mordia ele, né? Ele voltava para os discos, que é onde ele sempre se comunicou muito bem, mas sempre foi um Sim. artista completo, cara. Sempre foi um É. artista completo. Assim, eu acho que o que é forte nesse disco aqui é aquilo que a gente estava discutindo, essa parte icônica, né, cara? Essa é uma das Uhum. grandes capas da música. Sim. Assim, não se engana, galera. Quem é fã de música igual a gente tende a se apegar muito no passado, né? Cara, esse disco aqui, ele tem o peso de um Sgt. Peppers pra mim, sacou? Esse é um dos grandes discos da música mundial, assim. Só que como ele é de uma era de streaming, né? Aquela coisa, hoje tá tudo mais diluído, né? Com um abraço pro nosso amigo Bauman aí. As coisas não vão ficar icônicas como elas eram antes, mas esse é um disco do tamanho de todos aqueles que são tidos como os maiores de todos os tempos. Isso aqui é um clássico, sabe? Perfeito. Você tocou num ponto que eu também percebo isso, eu acho que as pessoas percebem isso, né? Musicalmente falando, né? O Black Star, ele é um disco desconfortável ali no início, né? Uhum. E ele não tem, é um disco assim que não tem refrão fácil, não tem canção feita para tocar no rádio, né? Tem essa coisa mais pro lado do jazz, tem tensão, tem ruído, tem respiração, aquilo como Uhum. falamos no início da live, muitas camadas, muito subtexto. Eu sempre digo que esse é um álbum que parece estar sempre à beira de algo e nada se resolve completamente. Não sei se é Uhum. apenas uma sensação minha ou
se foi intencional e tudo. Você acha que a escolha dos arranjos dos músicos funciona como um clima ou como uma linguagem, como se o Bowie estivesse querendo comunicar algo através disso? Ou só é um clima? Cara, eu acho que são as duas coisas, mais uma vez. Porque ele... Cara, essa banda que acompanha ele aí, vamos falar desses caras um pouquinho, que eles são essenciais para esse disco ser o que é, né? Essa banda aí, ela é meio que a banda do Donny McCaslin, que é o saxofonista. Ele é um cara que acompanhou muita gente grande já como saxofonista, mas também era um artista solo. E ele gravou 4 discos com essa formação que ele levou pro Bowie aí, né? Que é o Donny McCaslin no saxofone, o Mark Juliana, que é um baterista absurdamente bom. O Tony Visconti fala que é o melhor baterista que ele já trabalhou na vida. O Tim Lefebvre no baixo, que é um baixista manjado também dessa coisa do novo jazz aí, né? Esse jazz mais que mistura com eletrônico às vezes. Ele tocou com o Lee Scole, que é um expoente disso aí também. E o Jason Lindner, que é o tecladista. O Ben Monder é o guitarrista que é importante nesse disco, mas ele não era dessa banda. E aí o que rolou? A primeira música que foi trabalhada nesse projeto foi a Soul, né? Que é In a Scene of Crime. Essa música foi feita em 2014, porque o Bowie ele se aproximou da Maria Schneider, que é uma compositora de big band, só que é de big band experimental. Ela faz uns arranjos maluquíssimos, sombrios e tal. O Bowie curtiu o trabalho dela, foi, pô, vamos fazer uma coisa junto. E aí eles compuseram Soul juntos, né? Essa música aí veio desses dois. E o Donny era o saxofonista da banda dela. Então ela falou, pô, vamos chamar esse cara que ele vai botar um clima e tal. E aí o Bowie conheceu esse camarada. E aí depois, para os próximos projetos, né, as próximas faixas, ele trouxe a banda dele, que o Bowie tinha ouvido os discos e curtido, e aí esses caras, eles não eram bem músicos de estúdio, né? Eles eram uma banda pronta, né? Que foi trabalhar com o Bowie, assim. Eu não lembro agora se foi o baterista ou o baixista, um dos dois falou, cara, foi uma sensação muito esquisita, que aquela era a nossa banda, que a gente estava super acostumado e tal, e tinha um membro novo, só que aconteceu desse membro novo ser o David Bowie, sacou? O cara que chegou, né? E assim, eles trabalharam muito juntos, cara, muito juntos. Não era aquilo, Bowie, eu quero que você faça isso. O Bowie foi ver esses caras, ele e o Tony Visconti foram num bar ver eles tocando, acharam uma sonzeira, e assim, é um som experimental pra cacete, apesar de flertar com jazz fusion, que é uma coisa mais palatável, né, que é o jazz aplicado no rock, ali no pop e tal. Eles têm uma pegada muito forte, né? Eles têm uma pegada vamos botar, de roqueiro, assim, né? Tipo, o baterista bate muito pesado. O saxofone do Donny Caslin é um saxofone muito, sabe? Parece aquele saxofone do Coltrane depois da maluquice, saca? Maluquice aqui, gente, não elogio, tá? Eu amo o Coltrane despirocado. Que é um saxofone nervoso, né? Ele sola como se estivesse fazendo um solo sujo de guitarra. Então é uma banda, assim, super poderosa sonoramente, assim. E aí, quando esses caras chegaram no estúdio, eles estavam falando, não, pô, vamos, né, é o Bowie, é um artista pop, ele é grande, vamos fazer as coisas. E o Bowie falou, não, gente, eu trouxe vocês aqui pra vocês tocarem igual eu vi no bar, sacou? Eu quero ver vocês tocando, que é por isso que esse disco é esse esporro sonoro, assim, né? Tipo, ele é ele é barulhento, extremamente barulhento. E o Bowie, ele se insere nele, né? Assim, eu concordo contigo que você falou, que ele é de um disco desconfortável, né? As músicas são esquisitas, as batidas são esquisitas. Só que o Bowie, ele passa nisso com uma melodia, assim, de crooner, que quase de igreja, né? As melodias dele são muito bonitas, e elas parecem que elas não estão nem ligando para aquela massa sonora, assim, né? E isso passa um recado bonito, né, cara? Como é que tava a mente desse cara, né? No meio dessa... Porra, você descobre que você vai morrer, você tem pouco tempo, você tem sua família, você tem sua carreira, você quer produzir mais do que nunca. Então fica essa coisa, né? Essa melancolia, essa beleza no meio da desgraça, do desconforto, né? E essa banda foi muito essencial para fazer isso. Assim. Se fossem músicos de rock, o Tony Visconti mesmo fala isso, esse disco não seria o que é, né? Ele não queria... Porque o músico de rock, ele é mais, né? A gente não tá aqui fazendo juízo de valor, mas ele é mais certinho, né? Mais 4x4, né? Mais palatável, né? E o jazzista não, ele não tem limite. O jazzista, ele existe para jogar o limite pro espaço, né? Pro improviso. Eu ouvindo você falar aqui,
me vem assim, se ele não escolheu justamente o jazz, né, vamos colocar assim, porque justamente o jazz permite essa liberdade, né? Ele permite mais silêncio, mais espaços vazios na música ali, né? O que aconteceu aí? Cara, ele falava com a galera que ele queria diferente. Tipo, ele não sabia muito bem o que ele queria. Então, é o que eu tô te falando, esses caras trouxeram a coisa que ele queria, sem ele saber que era aquilo. Ele viu os caras no bar e falou, porra, esse é o som. E tem uma coisa assim, ele tava procurando músicos de jazz, mas tem um disco importante aí, cara, que é esse aqui, é o To Pimp a Butterfly, do Kendrick Lamar, de 2015, que é um dos álbuns de rap mais aclamados de todos os tempos, muita gente diz que é o grande. E o Bowie e o Tony Visconti estavam ouvindo isso aqui o tempo inteiro, cara, em 2015. Tipo assim, ele já tava com os músicos de jazz, mas nesse disco aqui, quem conhece ele, e eu recomendo que todo mundo conheça, porque é um descasso, cara, o jazz chega batendo muito pesado. É super parecido com o que acontece no Black Star pro rock. O Kendrick fez isso no jazz. Porque, assim, ele tá rimando em cima de uma coisa, assim, de uma cacofonia, sabe? Instrumento para tudo que é lado, tempo quebrado, bateria solando, saxofone solando em cima, tipo, é uma loucura. Então parece muito isso que o Bowie fez. E ele faz o rap dele certinho, como se estivesse em cima da base mais quadrada do mundo, mas ele tá em cima dessa explosão sonora aí, sabe? Então, isso é que é legal do Bowie, né, cara? As influências são muito recentes, né, cara? O cara pegou um disco que tinha acabado de sair e virou um dos nortes do som dele, né?